Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje a nossa aula de matemática é sobre resolução de equação de segundo grau usando a fórmula resolutiva. Na aula passada, nós trabalhamos sobre a resolução de equações de segundo grau completa pela forma da fatoração e pelo método de completar quadrados, tá? Hoje, nós vamos falar a respeito da fórmula resolutiva. O que é a fórmula resolutiva, Pro? A fórmula resolutiva ela é conhecida aqui no Brasil como fórmula de Bhaskara. Essa fórmula é um método, uma generalização que nos permite calcular a raiz, né, as soluções de qualquer equação. Depois, no finalzinho, eu vou passar para vocês um link, não vai dar tempo de eu passar durante a aula, porque eu achei um vídeo, achei interessante, falando um pouco sobre o desenvolvimento da fórmula e tal, só que ele tem 12 minutos. Então, para a prof passar durante a nossa aula aqui, ele não é viável. Eu vou passar um link e vocês vão assistir esse filme, que vai falar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento da fórmula, tá? Por que ela é conhecida como fórmula de Bhaskara? Aqui no Brasil, por volta de 1960, essa fórmula aconteceu, acho que um erro, alguma coisa assim, foi atribuída a Bhaskara a fórmula, tá, gente? Só que não foi somente Bhaskara que desenvolveu a fórmula. Então, no Brasil, ela é conhecida como fórmula de Bhaskara, por eles terem atribuído a ele a descoberta, o desenvolvimento da fórmula. Mas, na verdade, não é bem essa a história. Então, a gente vai tratar como fórmula resolutiva, como ela é conhecida nos outros lugares, tá? E no vídeo vocês vão ver que isso vai ser bem esclarecido lá para vocês, porque a fórmula de Bhaskara, vamos dizer assim, ela foi, assim, uma colaboração de vários matemáticos em várias épocas diferentes, até chegar no ponto da fórmula que a gente conhece hoje, que a gente usa para fazer resolução, ok? Então, de onde surgiu essa fórmula? Essa fórmula ela veio de uma generalização do método de completar quadrados, tá? E nós podemos usar ela, como eu falei, para resolver qualquer equação do segundo grau, tá? Seja ela completa ou incompleta. E para usar essa fórmula, a gente só precisa conhecer os coeficientes numéricos da equação. Quem são os coeficientes numéricos da equação? O A, o B e o C. O A, o termo que sempre acompanha a nossa incógnita elevada ao quadrado. O B, que acompanha a variável com expoente 1. E o C é o nosso termo independente. Ele vai sozinho, é um número sozinho, né? É uma constante. Ele não varia. Então, tendo esses três termos, A, B e C, a gente consegue usar a fórmula de Bhaskara. Então, a fórmula de Bhaskara, gente, ela é essa formulazinha aqui, que aqui já está generalizada, terminadinha, tá? Então, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac dividido por 2a. Então, como vocês viram, a gente precisa saber quem é o a, quem é o b, quem é o c, senão a gente não consegue descobrir a resolução da equação, tá? Então, aqui, ó, sendo que o nosso b ao quadrado menos c tem que ser maior que zero, por quê? Porque não existe raiz, ou melhor, não existe não, a gente não determina raiz quadrada de números negativos. E o a tem que ser diferente de zero, tá? Não pode ser zero a. Então, essa expressão tem que ser maior que zero, porque a gente não consegue determinar raiz quadrada para números negativos. Tranquilo? Outra coisa, a fórmula resolutiva, como a prof falou antes para vocês, ela pode determinar tanto a raiz de equações completas como incompletas, de qualquer tipo, tá? Sendo equação do segundo grau, a gente pode usar para resolver qualquer um. Então, é um método generalizado para qualquer equação, tá? E para ficar mais interessante essa nossa aula, nós vamos fazer a dedução da fórmula resolutiva, tá? Como ela surgiu? Eu trouxe aqui para vocês um método que está bem parecido com o método que vocês têm na apostila. A propósito, nós estamos fazendo a página 113 e 114 da apostila de vocês, tá? Então, eu trouxe um método bem similar com o que tem na apostila, mas existem outras variações para essa dedução, tá? Não é único esse aqui, pode ter outros. Então, vamos lá. Então, deduzindo a fórmula resolutiva. Então, nós vamos partir da equação ax ao quadrado mais bx
mais C igual a zero, tá? E de acordo com o que a gente vai trabalhar aqui, deixa eu apagar aqui, acho que ficou muito em cima. De acordo, nós vamos fazer uma sequência de operações em cima dessa formulazinha até a gente chegar na nossa fórmula resolutiva, que é, né, no caso, vamos dizer ali, a fórmula de Bhaskara. Então, a nossa ponto inicial vai ser isso aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. É a fórmula da equação, né? Na fórmula geral da equação de segundo grau. Então, o primeiro passo, gente, nós vamos multiplicar os dois membros dessa equação por 4a. Por que isso? A gente vai fazer essa multiplicação porque nós vamos transformar esta equação geral em um trinômio quadrado perfeito antes da igualdade. Para quê? Para que a gente possa recair na fatoração, tá? Então, o primeiro passo é fazer com que esse nosso primeiro elemento dessa expressão, o ax ao quadrado, tenha raiz quadrada. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 4a, tá? Então, multiplicando aqui, ó, 4a no primeiro membro, então ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0 vezes 4a. Por quê? Porque eu tenho que multiplicar os dois membros da equação para que ela continue sendo equivalente. Que resultado nós vamos obter aqui, ó? 4a vezes a vai dar 4a ao quadrado. X ao quadrado mais 4a vezes bx mais 4abx, certo? Vamos fazer aqui, ó, um chuveirinho, todos os termos, tá? Mais 4a vezes mais c, mais 4ac igual 4a vezes 0, 0. Primeiro passo a gente já fez. Foi multiplicar todos os termos por 4a. Se vocês observarem agora, ó, o nosso primeiro termo tem raiz quadrada, não tem? Qual que é a raiz quadrada de 4? 2. Raiz quadrada de a ao quadrado a. E a raiz quadrada de x ao quadrado vai ser x. Então, o nosso primeiro objetivo para transformar esta expressão aqui em um trinômio quadrado perfeito no primeiro membro já está concluído. O nosso segundo passo agora, gente, é passar esse 4ac para o segundo membro, tá? Então, vamos lá. Na mesmo objetivo que a gente tinha no início. 4a ao quadrado x ao quadrado mais 4abx igual... Esse 4a tá positivo, vai para o segundo membro, negativo, 4ac. Pronto, já fizemos o segundo passo. Agora, o nosso terceiro passo é adicionar b ao quadrado aos dois membros. Para quê? Para que nossa equação aqui se torne um trinômio quadrado perfeito. Por que o b ao quadrado? Se eu colocar o b ao quadrado aqui, vai gerar esse termo central, que é dado por qual? 2 vezes a raiz quadrada do primeiro, vezes a raiz quadrada do terceiro, tem que gerar o termo complementar do trinômio. Então, nós vamos pegar essa primeira expressão, 4a ao quadrado, x ao quadrado, mais 4abx, mais b ao quadrado. Se eu somei no primeiro membro, o que eu vou fazer? Somar no segundo membro também. Então, menos 4ac mais b ao quadrado, ok? Fizemos o segundo passo. O nosso quarto passo agora é fatorar o primeiro membro. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, primeiro termo, tem raiz quadrada? Tem, 2ax, certo? O terceiro termo desse trinômio tem raiz quadrada? Tem, é b. Se eu multiplicar, ó, 2 vezes 2ax, 4ax, vezes b, 4abx. Então, esse primeiro membro aqui, ó, já é um trinômio quadrado perfeito. Então, agora, nós fizemos, adicionando esse b ao quadrado aqui, nós usamos o método de completar quadrados. Transformamos esse trinômio inicial, que não era um quadrado perfeito, em trinômio quadrado perfeito. Agora, nós vamos fatorar. Qual que é a forma fatorada, gente, de um trinômio quadrado perfeito?
É exatamente o que a prof fez aqui, ó. A raiz quadrada do primeiro termo, 2ax, no caso, mais a raiz quadrada do terceiro termo, que é b, elevado ao quadrado. E isso aqui, ó, fatorei, é igual a... Eu vou dar uma organizada aqui, tá? B ao quadrado menos 4ac. Vou colocar o B primeiro, porque é uma soma, então na soma, a ordem das parcelas não alteram o total. Quarto passo feito, vamos para o quinto passo. Agora, a gente vai extrair a raiz quadrada dos dois membros, tanto do primeiro membro quanto do segundo membro, que é a resolução lá de quando a gente tem o método de fatoração, né, para a resolução de equações do segundo grau. Então, nós vamos calcular a raiz quadrada aqui no primeiro membro, 2ax mais b ao quadrado é igual a mais ou menos, lembra que tem isso? A raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, ok? Extraindo a raiz quadrada, vai sobrar para a gente o que aqui, ó? 2ax mais b igual a mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Pronto. Como esse termo aqui a gente não consegue determinar a raiz quadrada, a gente deixa aqui dentro do radical. Faltou o c aqui, né? 4ac. Agora, o nosso sexto passo. Passar o b para o segundo membro. Então, esse b aqui, ó, vai passar para o segundo membro. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter 2ax é igual a menos b, que já foi para o segundo membro, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, ok? Já fizemos esse passo. Agora, vamos para o próximo passo. O que a gente quer descobrir aqui, gente? A gente quer determinar o valor do x, certo? Então, para que eu possa determinar o valor do x, qual que é o próximo passo? Se a gente estivesse resolvendo uma equação normal. Eu quero descobrir só um x, eu não quero 2ax. Então, o nosso próximo passo será o quê? Passar esse 2a, que está multiplicando o x, dividindo no segundo membro, fazendo a operação inversa. Então, vamos lá. Então, ó, dividir os dois membros por 2a. Mas, na verdade, nem tem necessidade. Vou fazer como ele está falando aqui, mas é o mesmo processo que a prof falou antes. Então, nós temos 2ax igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, certo? Então, nós vamos passar esse 2a aqui, vamos dividir todos os dois membros por 2a. Então, dividido por 2a e aqui, dividido por 2a. No primeiro membro, aplicando a técnica de cancelamento, sobra para a gente o quê? X. E no segundo membro, como a gente não consegue dividir, vai sobrar o quê para a gente? Mais ou menos. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. E essa aqui, gente, é a nossa tão conhecida, o quê? Fórmula de Bhaskara, tão falada entre muitas pessoas aí, fórmula de Bhaskara, tá? Então, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Então, vocês viram? Não precisa se preocupar, devem estar se descabelando. Eu vou ter sempre que fazer isso? Não. Quando a gente for resolver um exercício, o que nós vamos usar é exatamente isso aqui, ó, tá? É esta formulazinha pronta e acabada, ok? Então, o que eu tenho que destacar aqui para vocês? Tá vendo esse termo interno aqui da raiz quadrada? B ao quadrado menos 4ac? Esse termo, a gente costuma representar ele pela letra grega delta, que significa discriminante, tá? A gente chama esse termo, esse delta, de discriminante. Então, o que é o discriminante? Esse discriminante, ele é muito importante numa equação de segundo grau, porque, de acordo com o resultado que eu obtiver aqui, a gente vai conseguir determinar quais os tipos de raiz que a minha equação vai ter. Se ela vai ter, por exemplo, uma raiz só,
né? Duas raízes iguais, como a gente fala lá no começo, né? Se ela vai ter duas raízes reais diferentes ou se ela não vai ter raiz real. Então, quando a professora Rosânia, vou resolver uma equação de segundo grau, o primeiro passo que eu faço é descobrir o valor do delta, tá? Do discriminante. Por quê? Porque partindo dali, eu sei se eu vou conseguir prosseguir a minha equação ou não. Por exemplo, se o meu delta der negativo, significa que a minha solução aqui não existe para essa equação, porque não calculamos raiz quadrada para números negativos. Então, calcular o delta antes acaba facilitando, tá? Então, essa fórmula, ela pode ser, então, representada dessa maneira aqui, ó. Vocês já podem ter até visto ela por aí assim. Menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2A. Sendo que o delta, gente, é isso aqui, tá? B ao quadrado menos 4AC. Então, até alguns professores ensinam separado as duas partes, tá? Calcular o delta, depois juntar na fórmula de resolutiva ali, só o valor pronto e acabado. Que, na verdade, na hora de resolver, eu uso esse processo, tá? Mas é só uma questão, assim, de organização. Ah, prof, o Rian deve estar perguntando, mas se eu quiser resolver assim, posso usar? Com certeza, vai dar o mesmo resultado. A diferença é que você só vai saber se vai ter raiz ou não depois que você resolver essa parte já dentro da fórmula, tá? Então, aqui eu trouxe, até voltei ali, né? Podemos representar as duas raízes reais por x1 e x2. Assim, nós temos que x1 seria menos b mais a raiz quadrada de delta. Vou até pôr aqui, ó. x1 seria menos b mais a raiz quadrada de delta dividido por 2a, que é a mesma coisa que está representada aqui, só que agora usando delta, tá? E o x2 vai ser menos b menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a, tá? Então, se você sabe o teu A, o teu B e o teu C, você não precisa, às vezes, desenvolver toda a equação, toda a fórmula resolutiva para descobrir o teu A, o valor de x1 e x2. Você pode jogar simplesmente nesse finalzinho aqui da fórmula, tá? Mas primeiro calcula o delta e depois só substitui na fórmula. Você vai chegar na solução da sua equação. Importante, gente. Não pode esquecer que o número negativo a gente não determina a raiz quadrada nos números reais, tá? E outra, tem que conhecer todos os coeficientes. Se o meu coeficiente B for zero, prof, preciso colocar? Precisa, tá? Se o meu coeficiente C for zero, é importante? Sim, é importante. Você tem que substituir todos os termos de acordo com a equação, de acordo com a fórmula. Por quê? Porque a fórmula resolutiva nada mais é do que uma receitinha de bolo. Receita de bolo, se a gente não segue o passo a passo corretamente, a gente não consegue fazer o bolo de acordo com a receita, certo? Não vamos obter o objetivo no final da receita. A mesma coisa acontece aqui na fórmula resolutiva. Natália, tem alguém pedindo para entrar? Aqui não, prof. Porque tá tocando aqui. Deixa eu dar uma olhadinha lá antes de eu ir para a próxima tela. Alguma pergunta? Porque eles não conseguem mandar mensagem lá no WhatsApp. Então, em relação a essa parte, alguma dúvida? Não. Tranquilo? Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar aqui, então. Tem. A Carla. Oi, Carla, tudo bem? Vamos lá, então, continuar, gente. Acho que não tem mais ninguém. Isso. Agora aqui eu trouxe algumas aplicações. Então, como eu falei para vocês, o que nós vamos usar? A fórmula. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, certo? Dividido por 2a. Ou, se vocês preferirem,
x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Sendo que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, ou você usa direto aqui, ou você usa direto. Usa essa parte, tá? Essa forma. Eu, particularmente, prefiro essa, como eu já disse para vocês, porque eu já consigo saber antes se a minha equação vai ter uma, duas ou nenhuma raiz, tá? Então, eu geralmente prefiro usar esse método. Mas nós vamos aplicar aqui em alguns exercícios um e em outros o outro aqui, para vocês verem que é exatamente a mesma coisa, tá? Então, o primeiro exemplo diz o seguinte: resolução da equação 7x ao quadrado mais 13x menos 2 igual a zero. Então, nós temos uma equação na forma geral e nós vamos determinar, em primeiro passo, gente, é descobrir os nossos coeficientes. Então, quem é o nosso A? O nosso A é 7. Quem é o nosso B? O nosso B é 13 e o nosso C é o menos 2, tá? Somente a parte numérica. Não se coloca, por exemplo, no B, 13x. Não, o B é somente o 13. Agora, usando a nossa fórmula, vou fazer primeiro com essa aqui, tá? Então, x é igual a menos b. O 13 aqui é mais 13, mais, vou colocar aqui 13, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, então, 13 ao quadrado, menos 4 vezes o a. Quanto que é o a? 7 vezes o c, menos 2. Não esqueça que o coeficiente é ele e o sinal, tá? Dividido por 2 vezes o nosso a, que é 7. Gente, errou um sinal, errou toda a equação, tá? Então, é muito importante prestar atenção nisso. Então, x menos com mais vai ser menos 13, mais ou menos a raiz quadrada de 13 ao quadrado, 169. 13 vezes 13. Menos 4 vezes 7, menos 28. Menos com menos, mais. 2 vezes 28, 56. Ok? Dividido por 2 vezes 7. 2 vezes 7, 14. X vai ser igual a menos 13 mais ou menos raiz quadrada de 169 com 56, vai dar aqui 5, vai 1, dá 12, vai 1, 2. 225 dividido por 14. Então, nós vamos ter x igual a menos 13, mais ou menos raiz quadrada de 225 é 15. Dividido por 14. E assim como a gente já viu, toda equação de segundo grau tem duas raízes, mesmo que às vezes elas são iguais, mas tem duas raízes. Então, nós vamos ter aqui o x1, que vai ser menos 13, desculpa, faltou aqui, ó, mais ou menos. Menos 13 mais 15, dividido por 14, e o x2, que vai ser menos 13 menos 15 dividido por 14. Vamos lá, então? Menos 13 mais 15 dá 2 positivo. 2 dividido por 14, que é igual a 1 sétimo. Sempre na forma reduzida, tá, gente? Fração, sempre na forma irredutível. Agora, na segunda, vai ser menos 13 menos 15, menos 28. Menos 28 dividido por 14. Menos dividido por mais, menos 28 por 14, 2. Então, nós descobrimos aqui a solução da nossa equação, que são os números menos 2 e 1 sétimo. Usando a fórmula, a tão temida fórmula de Bhaskara. Viu, gente, que simples? É uma receitinha de bolo. Você substituiu os valores numéricos ali, você vai fazer uma expressão numérica, vai acabar resolvendo uma expressão numérica, tá? Respeitando a ordem das operações e seguindo a sequência que elas aparecem. Bem tranquilo, né?
Para a gente verificar se está certa a nossa solução aqui, né? Fazendo a verificação, o que nós temos que fazer? Pegar a nossa equação inicial, que é 7x ao quadrado menos 13x menos 2 igual a zero, e substituir os valores. Então, aqui vamos substituir o 1/7 aqui primeiro. Então, vai ficar 7 vezes 1/7 ao quadrado menos 13 vezes 1/7 menos 2, tem que ser zero o resultado, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente resolve a potência. Então, vai ficar 7. 1 ao quadrado dá 1. E 7 ao quadrado, 49. Vai ser igual 13. Menos 13 vezes 1. Já fiz o igual aqui, né? Menos 13/7. Menos 2 tem que ser igual a zero. Então, aqui nós podemos aplicar a técnica de cancelamento. Vai ficar 1 e vai ficar 7. Então, nós vamos ter 1/7 menos 13/7 menos aqui 2. Ai, a prof já está fazendo a mesma coisa da outra aula, né, Carla? Mudando o sinal. Já vi que ia dar errado. Desculpa, gente. Eu vou até começar de novo aqui. Eu mudei o sinal. Ou deixa assim. Aqui, ó, a prof estava colocando menos, é mais, tá? Não errem, gente, presta atenção. Um pouquinho a pressa, que eu tenho medo de não dar tempo de mostrar todos os exemplos para vocês. Igual a zero. Agora aqui, 1/7 mais 13/7 vai dar quanto? 14/7, certo, gente? Menos 2, igual a zero. 14 dividido por 7, 2. 2 menos 2 é igual a zero. Então, a primeira já deu certo. Agora, na segunda, exatamente a mesma coisa. Então, nós vamos ter 7 vezes menos 2 ao quadrado, mais 13 vezes menos 2. Menos 2 tem que ser igual a zero. Então, 7 vezes menos 2 ao quadrado vai dar 4. Menos, mais com menos, menos. 13 vezes 2, 26. Menos 2 igual a zero. 7 vezes 4, 28. Menos 26, menos 2, menos 28. Menos 28, menos 28, zero. Ok? Bem tranquilo, né? Vamos para o próximo agora. Quais são as raízes da equação do segundo grau? X ao quadrado mais 8x menos 9 igual a zero. Então, vamos lá. Nossa fórmula, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Se vocês verem eu mudando o sinal, vocês me avisem antes de terminar a conta, ok? Porque às vezes eu apronto isso. Então, vamos lá. Quem é o nosso A, gente? É 1. Quem é o nosso B? É 8. E o nosso C, menos 9. Não esqueçam de pegar o termo todo, tá? Substituindo primeiro, ó, vocês viram que eu vou resolver com a segunda opção. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é resolver o delta. Então, delta vai ser igual a B elevado ao quadrado, então 8 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 9. Ok? Então, aqui vai dar, delta vai ser igual a 64, menos vezes menos, mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Então, o nosso delta é igual a 100. Ok, 100 tem raiz quadrada, então a gente pode continuar seguindo a nossa equação. Tem raiz quadrada real, tá? Se fosse um número negativo, nem precisava continuar resolvendo, beleza? Mas como é maior que zero, então eu continuo. Então, agora vamos pegar a segunda parte da nossa equação. X igual a menos b, menos 8 positivo, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é quanto? 100, dividido por 2 vezes o A, que é 1. Então, x vai ser igual a menos 8, mais ou menos a raiz quadrada de 100, que é 10, dividido por 2 vezes o 2. Então, nós vamos ter lá x1 vai ser menos 8 mais 10 dividido por 2. E nós vamos ter x2, que vai ser menos 8 menos 10 dividido por 2. Então, x1 vai ser... Opa!
Já quer? Prof, Desculpa. Oi. a Medeiros saiu. Vê se ela vai tentar entrar de novo. Tá, vamos ver. Não chamou ainda. Vamos esperar. Se ela chamar, eu vou lá daí, tá? Obrigada. Então, x1 vai ser igual a menos 8 mais 10, dá 2. 2 dividido por 2, 1. Descobrimos o x1. x2 vai ser menos 8 menos 10, menos 18. Menos 18 dividido por 2, menos 9. Então, descobrimos aqui x1 e x2. Pessoal, a prof não vai fazer a verificação, tá? Porque senão não vai dar tempo. Mas é só fazer o quê? Substituir no lugar de x. Aqui, no caso, 1 ao quadrado mais 8 vezes 1, menos 9. Que a gente já viu que vai dar zero, né? Porque 1 mais 9, 9. Menos 9, 0. Então, a primeira é certa. E a mesma coisa fazer com o x2, ok? Vamos lá agora para o outro exemplo. Tem mais dois e eu quero fazer porque é uma aplicação dentro de alguns conceitos matemáticos. Lembra que o ano passado nós estudamos sobre o número de diagonais de um polígono, né? Então, nós vamos resolver esta questão usando a equação do segundo grau, hoje na nossa aula. Então, determine um polígono cujo lado diagonais é igual a 44. Então, nós temos aqui, ó, lembrando que a fórmula de diagonal é diagonal igual a n, que é número de lados, vezes n menos 3 dividido por 2. Então, para a gente resolver isso aqui, nós vamos ter que desenvolver essa equação, tá? Então, diagonal 44 é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Então, aqui fazendo chuveirinho, nós vamos ter que 44, que já dá para multiplicar, gente. Ó, o 2 está dividindo, passa para lá o quê? Multiplicando, certo? Então, 2 vezes 44 é igual a 88. Multipliquei. E aqui no segundo membro, n vezes n, n ao quadrado. Conserva a base, somos expoentes. N vezes menos 3, menos 3n. Já temos uma equação de segundo grau, porém ela não está na forma geral. Então, vamos organizar ela na forma geral. Vamos trazer o 88 para o segundo membro. Então, n ao quadrado menos 3n mais 88, vem para cá, menos 88 é igual a 0. Agora sim, ó, temos uma equação de segundo grau na forma geral. Quem é o nosso A? O nosso A é o número que está antes do n ao quadrado, que é 1. O nosso B é menos 3, que está antes do n. E o C é menos 88. Aplicando a nossa fórmula de Bhaskara, ou fórmula resolutiva, nós temos que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. E delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Certo? Então, vamos lá. Então, primeiro delta. Delta é igual a b ao quadrado. Então, vai ser menos 3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 88. Então, delta vai ser igual a menos 3 ao quadrado, 9. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 1, 4. Então, 4 vezes 88, 351. Obrigado, Nath. 52, prof. 52. Tá complicado, hein? 352. Então, 352 com 9, 361. Então, é um número maior que zero. Significa que tem raiz quadrada, certo? Ou exata ou não exata. Mas, nesse caso, acredito que seja exata. Então, agora vamos lá. X vai ser igual a menos B, que vai ser quanto? Menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 361, dividido por 2 vezes 1. Então, x vai ser igual a menos com menos, 3, positivo, mais ou menos, raiz quadrada de 361 vai ser 19. Hã? 19, né? 19. Isso. Dividido por 2. Então, nós vamos agora calcular o nosso x1 e o nosso x2. Lembrando que como a gente trabalha com medidas, agora com quantidades, nesse caso a raiz negativa não vai nos convir, tá? Não convém.
Então, mas a gente vai calcular do mesmo jeito. Então, 3 mais 19 dividido por 2 e 3 menos 19 dividido por 2. Então, 3 mais 19 dá 22. 22 dividido por 2 vão ser 11. E 3 menos 19 dá menos 16. Menos 16 por 2, menos 8. Então, como a prof disse, essa daqui não convém. Então, a gente descobriu quantos lados tem o nosso polígono, que tem 44 diagonais. Então, a nossa resposta seria 11 lados. Ok? Entendeu, Nath? Sim, é um decágono, né? É um decágono, isso mesmo. Bem isso. Agora vamos lá, na número 4. Estou acelerando, vou até me perdendo, porque senão o nosso tempo acho que já está acabando, né? Então, determine a medida do lado do retângulo. Então, sabendo a área e as medidas de cada lado que a gente tem aqui. Então, nós temos que descobrir o valor do x para dar o valor em metros. Então, como calcular a área de um retângulo, gente? A área de um retângulo é lado vezes lado. Então, nesse caso, nós teríamos aqui que x menos 1 vezes x mais 4 é igual à área que é ali, ó. 7x menos 4, ok? Então, vamos lá. Multiplicando, fazendo chuveirinho. Então, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 4, mais 4x. Menos 1 vezes x, menos 1 vezes 4, menos 4. Já vou trazer para o primeiro membro toda essa parte aqui. É mais 7x, vem para cá, menos 7x. É menos 4, vem para cá, mais 4, igual a zero. Agora, vamos reduzir nossa equação. Então, x ao quadrado, mais 4x. Menos x dá 3x. 3x menos 7x, menos 4x. Menos 4 mais 4, corta, dá zero. Igual a zero. Então, como vocês viram aqui, ó, nós conseguimos uma equação de segundo grau, x ao quadrado menos 4x igual a zero, incompleta. Mas nós vamos usar a mesma fórmula para resolver, tá? Fórmula de resolutivo. Então, vamos determinar quem é o nosso A. É o 1. Quem é o nosso B? É menos 4. E quem é o nosso C, gente? É o 0, tá? Porque nós não temos o termo independente, mas nós temos que destacar ele aqui. 0. Então, usando essa mesma formulazinha que a gente usou aqui, ó, esse mesmo método, que é o que a prof adora usar, nós vamos resolver, então, o delta. Então, delta é o quê? B ao quadrado, então, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C, que é 0. Então, delta vai ser igual a menos 4 ao quadrado, vai dar 16. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 0, 0. Então, delta é igual a 16. Agora, substituindo na fórmula, x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Nós vamos ter lá, apertadinho, x vai ser igual a menos b. Então, o b já é negativo. Menos com menos, mais. Então, vai ficar 4. Mais ou menos a raiz do delta, que é 16, dividido por 2 vezes o 1, que é 2. Então, x1 vai ser igual a 4 mais raiz quadrada de 16, 4, dividido por 2. E x2 vai ser igual a 4 menos raiz de 16, que é 4, dividido por 2. Então, 4 mais 4, 8, dividido por 2, 4. 4 menos 4, 0, dividido por 2, 0. Como a medida 0 não convém para a gente aqui, no caso, né? Então, a gente só vai considerar a primeira. Então, x é igual a 4. O que o exercício quer? Determine a medida dos lados. Então, nós vamos, para terminar, 4 menos 1 é igual a 3 metros. Então, esse lado tem 3 metros. E aqui, 4 mais 4 vai ser igual a 8 metros. Então, 3 vezes 4 vai dar 24. Vamos ver se está certo. Se vai ser compatível aqui com a medida da área. Então, vai ficar 7 vezes 4 menos 4. 7 vezes 4, 28. 28 menos 4, 24 metros quadrados. Exatamente. Aqui a gente já
comprovou que a nossa relação, que as nossas raízes ali, né, estão corretas, certo? Alguma dúvida na resolução dos exercícios, gente? Sim ou não? Nath? Tudo certo, prof. Eu tô fazendo aqui. Então, vocês viram, gente, que a, a fórmula ali resolutiva é uma receitinha. É só seguir. Substituir os coeficientes, que não tem como errar. É claro, tem que seguir a ordem correta de resolução de operações, porque aí a gente passa a ter uma expressão numérica, né? Porque só vai envolver adição, multiplicação, potência e raiz. Então, você tem que seguir as ordens e respeitar as ordens em que aparece, certo? Então, ó, eu deixei aqui a sugestão do vídeo, que eu vou passar para vocês depois no particular, lá no nosso grupo de matemática, tá? Para vocês assistirem esse videozinho complementar, falando um pouquinho sobre a história desse desenvolvimento da nossa equação de segundo grau, né? Desse método resolutivo. E lá no final do vídeo, no início já vai aparecer, tem uma equação que eu quero que vocês resolvam ela, para me comprovar que vocês assistiram o vídeo, e me mandem ela também no nosso grupo, tá? Como tarefinha. Então, depois que vocês assistirem o vídeo, vocês copiem a equação que está lá para ser resolvida, resolvam e me enviem, ok? E a tarefa de vocês. Eu tinha colocado aqui essas páginas, mas vocês estão fazendo os nossos trabalhos, né? Então, eu acho que eu vou diminuir um pouquinho aqui para não ficar muita coisa para vocês fazerem, gente. Eu vou tirar. Apesar de que não são muitos exercícios, sabe? São 8 exercícios. Aqui tem imagens, daí é bastante coisa, usa bastante espaço. Mas vamos escolher alguns exercícios. Eu passo para vocês depois no particular, tá? Mas vai ficar entre a página 115 e 118 e depois a prof passa os exercícios que é para vocês fazerem lá no WhatsApp. Tranquilo? Então, gente, sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia, tá? Robert Collier. Então, isso quer dizer o quê? Que vocês só vão obter sucesso, só vão realmente aprender alguma coisa, se depois que a gente tiver a aula, vocês praticarem isso. É aquilo que a prof fala na sala. Matemática ou qualquer outra coisa, a gente só aprende praticando e estudando. E matemática, o melhor jeito de estudar é a prática. É fazer e refazer aquilo que você não está conseguindo, tá? Então, qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. Às vezes, semana passada eu me perdi, até não consegui responder algumas perguntinhas, mas depois que eu vi, sobrou um tempinho, eu respondi. Então, me manda lá a pergunta no WhatsApp, que a prof está à disposição para ajudar vocês, tá bom? Não precisa ter vergonha, pode perguntar. Como eu falei para a Gabriela, vocês me deixam muito felizes quando vocês mandam as dúvidas, porque eu sei que vocês estão tentando fazer. Então, continuem mandando as dúvidas, que assim que possível eu conseguir, eu resolvo lá, eu ajudo e explico para vocês, beleza? Gente, então o que nós tínhamos na nossa aula de hoje era isso, sobre a forma resolutiva. Não deixem de assistir o vídeo que a prof vai indicar depois. Resolvam o exercício e me mandem, para eu saber que vocês realmente assistiram, tá? Bons estudos para vocês, uma boa semana e qualquer coisa, só me chamar, tá? Beijo, saudades!